Hello World, meu nome é Nadine, eu tenho 23 anos e moro em Itaim Paulista. Oi, eu sou o Felipe, tenho 23 anos também, moro em Ferraz de Vasconcelos. E hoje o Tech Me convidou a gente para conhecer a IBM. E aí, tá animada? Eu tô, e você? Eu também. Então bora lá. Bora! E aí, quais são suas expectativas? Sempre tive curiosidade, sempre passava em frente à IBM e tinha curiosidade de saber o que acontecia ali naquele prédio tão grande. A gente tá indo conhecer, os melhores, na área de tecnologia. Você quer que eu te explique física quântica, o basicão mesmo? Ok, é o basicão, e aí você pesquisa o resto. Quando você entende que tudo é formado por átomo, acabamos de chegar aqui na IBM. E hoje o dia promete, a gente vai conhecer esse prédio aqui gigante. Bora que hoje o dia tá corrido. Olá, bom dia, Nadine, tudo bem? Bem-vinda aqui na IBM. Bom dia, Felipe. Bem-vindo. Olha, espero que vocês tenham uma super experiência. A gente preparou uma agenda super especial para vocês e vamos começar o nosso dia tomando um cafezinho. Vamos embora? E eu tô aqui com a Fabi, ela vai contar pra gente como é trabalhar aqui na IBM. Bom, tô aqui há 22 anos, comecei na área de software, né? Hoje eu tenho a liderança de todo o time técnico e nós levamos a inovação para os nossos clientes. E a gente acredita que a inovação, ela passa pela inclusão, pela diversidade. Agora eu tenho uma pergunta, o que vocês acham que é trabalhar na área de tecnologia? Eu acho que é uma área que exige bastante demanda, atenção, trabalhar em equipe. Como o Felipe disse, a gente sabe que é um conjunto, né? Um trabalho em equipe. Mas como funciona dentro de uma empresa, aí eu tive que vir aqui para conhecer, porque eu não sei. Quero que vocês fiquem super à vontade aqui no dia de hoje, tá? Aqui tá um caderno para vocês anotarem tudo o que vocês acharem que faz sentido aqui nas conversas. E agora o Bernardo está esperando vocês. E aproveitem um dia, se divirtam. Agora estamos aqui com o Bernardo, ele é do RH. O que faz o RH? A principal função é garantir que a gente tenha pessoas, né, as pessoas certas, entrando na empresa, quando elas estejam aqui na empresa, que elas possam se desenvolver, crescer junto com a gente e, ao longo do tempo, construir uma carreira de sucesso. Como que foi a sua história? Como você chegou aqui na IBM? Quanto tempo você está aqui? Legal, olha, eu comecei na Nadine da IBM há 15 anos atrás como estagiário. E uma coisa que eu achei super bacana aqui na IBM é que eu percebi desde o primeiro momento que eu poderia ter diversas carreiras aqui dentro. O que você diria para uma pessoa que quer entrar na IBM? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a gente busca aqui profissionais que sejam muito curiosos. Eu acho que isso tem muito a ver com profissionais de tecnologia como um todo. A gente está agora com a Alexia e a Laura e a gente queria saber mais da história de vocês. Como foi entrar aqui e aonde vocês estão agora? Bom, primeiro, prazer estar aqui com vocês. Eu entrei aqui na IBM em 2019 como estagiária num programa chamado Future Club. E aí um ano se passou e hoje eu trabalho com desenvolvimento de soluções com foco em dados e inteligência artificial. Bom, eu entrei na IBM em 2018 como estagiária também. Eu entrei no programa chamado Blue Journey e eu encontrei uma área que eu gostava bastante que se chama Ciência de Dados. Vocês estão no aplicativo, né? Vocês estão curtindo uma foto, vocês estão compartilhando alguma coisa. Então, tudo isso que vocês fazem é armazenado para uma empresa. Então, o cientista de dados é um profissional que vai analisar esses registros e aí vai tentar gerar insights e direcionar os negócios, né? Então, por exemplo, com base no comportamento, não sei, da Nadine, a gente vai tentar direcionar uma propaganda aqui que ela vai mais gostar. Então, o cientista de dados é esse profissional. E esse processo que vocês entraram aqui na IBM, o processo de estágio, como que foi para vocês?
Cara, pra mim foi um pouco difícil, porque assim, eu via a IBM, eu falava, nossa, né, a IBM, eu não vou conseguir entrar nunca, né, só pessoal assim, mega inteligente, né, não vou conseguir entrar. Assim, vou tentar, né, não basta, né, tentar, vou tentar aqui colocar meu currículo, vamos ver o que vai dar. E aí, deu certo, eu recebi uma ligação, eu lembro que eu chorei muito, eu fiquei, meu Deus, eu não acredito, eu consegui, obrigada, moça, eu sou muito assim, né, muito expansiva. Eu me identifiquei muito com o seu começo, porque eu também vi a IBM, tipo, é uma empresa lá do Olimpo, uma Big Surreal, Tech. né? Nunca na vida que eu vou conseguir entrar nessa empresa. Até que um dia eu vi que eles postaram a vaga lá no LinkedIn, eu pensei assim, tô fazendo nada mesmo, né? Por que não? Vou aqui aplicar e ver no que dá. E aí foi passando o processo, e aí cada etapa que passava, eu pensava assim, meu Deus, eu não acredito que eu avancei mais uma etapa. E quando eu recebi a carta oferta, eu também chorei muito. Minha mãe não estava em casa, liguei pra ela, falei, mãe, você não vai acreditar, passei. Continuando a nossa jornada aqui pela IBM, agora nós tivemos o prazer de estar conhecendo a Lucélia. Como que é trabalhar, assim, tecnicamente falando, assim, qual a sua função aqui dentro? Eu entrei na IBM em 2017, né, eu sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas, eu trabalhei durante muito tempo com desenvolvimento de aplicações web e na IBM eu tive a oportunidade de trabalhar numa área nova, ligada à segurança da informação. Hoje aqui eu trabalho com segurança e privacidade de dados. Eu vi que você deu um sorriso quando eu falei, você gosta dessa área de segurança? Sim, é uma área que eu me interesso muito, é a área que eu estudo atualmente, segurança da informação, é uma coisa que me chama muita atenção. A IBM é referência na área de segurança, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Ela tem um dos softwares que estão entre os 5 maiores e melhores do mundo. E eu considero que é um privilégio, né, trabalhar na área de segurança dentro da IBM. Fiquei até nervoso agora. Agora eu tô aqui com a Ana Paula e a Ana Carolina e elas vão explicar pra gente um pouco mais sobre a área delas. O que é o Innovation Studio? O Innovation Studio nada mais é do que uma área de inovação aqui na IBM. Como que a gente consegue tornar palpável as tecnologias? Eu falo que é o primeiro passo nessa jornada tecnológica. Como que nós conseguimos entender os desafios de negócio e os desafios de TI do cliente para que a gente construa uma demonstração mostrando que aquela ideia tecnológica é possível? E você, Ana Paula, qual a sua área de atuação aqui na IBM? Bom, a minha área de atuação, na verdade, chama-se Client Engineering, que é logo depois da área da Ana. Imagina como se fosse uma série. Você vai fazer uma série de televisão, né? Então, primeiro, você faz um trailer para divulgar, que é a área da Ana Carolina. Então, essa demonstração é como se fosse um trailer que você vai mostrar para o cliente. Então, a minha área é como se fosse um piloto. Esse piloto a gente chama de MVP. Minimum Viable Product, é o mínimo produto viável. Quando o cliente chega aqui, ele pensa numa solução muito grande, né? Mas a gente tem que ir por pedacinho, porque, né, uma política da área de computação, de tecnologia, é o dividir para conquistar. Então, a gente tem todas umas sessões que a gente chama de Design Thinking, né, que é uma metodologia que você traz o cliente junto e todo mundo que vai usar aquela solução que você quer desenvolver. Então, é para ser rápido. É para em 2 meses o cliente ter uma prova viva que aquilo lá funciona. Aqui no Innovation Studio, nós também usamos uma metodologia ágil, porque foi exatamente isso que a Ana falou. É o momento do cliente validar, naquele primeiro trailer, né, do filme, se a tecnologia ela é válida ou não. Então a gente usa o Scrum, né, como uma metodologia. Ela é muito mais rápida e ágil, então tem todos os sprints de desenvolvimento, né, que são semanas de desenvolvimento. Toda essa primeira parte de desenvolvimento, a gente tem uma sessão de ideação, que é como se fosse também uma sessão de design thinking. O que é? A gente pega um quadro onde o time, né, todo aquele time composto de clientes ou parceiros, ou também alguma área da IBM, vai falando o que ele deseja chegar nessa demonstração, qual que é o objetivo que ele quer alcançar. Então, a IBM ela tem 10 laboratórios de pesquisa ao redor do mundo. No Brasil, a gente inaugurou mais ou menos um pouco mais de 10 anos atrás
onde esse laboratório é um dos 10 responsáveis por criar tecnologias que são disruptivas para a IBM e para o planeta. Qual foi a palavra que você usou? Disruptivas? Isso, o que é isso? São tecnologias que elas não existem, elas são o estado da arte. Então, por exemplo, se você faz previsão de tempo, certo? Todo mundo hoje em dia precisa de previsão de tempo e ela tem que estar pronta em 24 horas para você saber o que você vai fazer no dia seguinte de amanhã. Se a gente conseguisse fazer previsão de tempo em, por exemplo, 2 ou 3 horas, isso seria uma coisa disruptiva, porque em tese ninguém faz. Para complementar, um outro exemplo de tecnologia disruptiva é a computação quântica. Então, quando você cria essa tecnologia, ela funciona, ela é disruptiva, porque realmente vai mudar o cenário mundial. E como vocês fazem a pesquisa para entender qual projeto vai se desenvolver mais numa sociedade do que em outros? Quando você é pesquisador, você está fazendo uma coisa que, em tese, não existe e nunca ninguém fez. Então, você vai errar muito. Então, você vai tentar criar uma tecnologia que, eventualmente, pode resolver aquele problema, mas ela é muito cara, então não vale a pena. Ou é uma tecnologia que ela é muito difícil de ser utilizada. Então, tem diversas características que você tem que tentar prever para ver se realmente vale a pena você gastar 1, 2 anos, ou 3 anos, ou 10 anos. A gente está aqui no 21º andar, no top da Tutóia, onde a gente tem uma horta 100% orgânica. A gente iniciou aqui em 2020. A gente planta, a gente desce todo o alimento para o restaurante e os resíduos do restaurante a gente utiliza numa compostagem que a gente também põe aqui junto na horta. E o que tem mais para cima? Lá em cima a gente tem um heliponto super legal que a gente pode ir lá conhecer. No próximo episódio, a gente vai falar com o Marco Calil, que é o líder aqui da IBM. Acompanhe a gente. Vocês sabiam disso? Que o primeiro código de barra veio dos laboratórios da IBM? Ao mesmo tempo, quando a gente olha o mercado de tecnologia, falta muita mão de obra. É um lugar onde a diversidade e a inclusão ela está no DNA. Agora, eu queria perguntar para vocês.